Alô, Bom dia, Daniel. Gisele, bom dia, tudo bem? Tudo, desculpa aí o atraso. Não, tranquilo, tranquilo. Sábado é assim mesmo, ainda mais frio desse jeito, né? Nossa, nem me fale, essa semana foi puxada, viu? Você falou pra mim, né? Tá, você acha que vai dar uma melhoradinha mais pra frente pra ti ou não? Olha, Daniel, não sei te dizer, porque Aham, eu peguei uma outra. você comentou, eu- eu- né? Surgiu uma outra oportunidade para eu vender algumas coisas aí por fora, sabe? Sim, Para sim. ver se dou uma aumentada na minha renda, Uma porque renda extra, né? é uma renda extra, porque Porque as você vendas. gosta de pagar impostos, é por isso. Aí quanto mais tu ganha, mais a gente paga impostos. Vai falar Aham. sério, a gente adora pagar impostos. Eu só trabalho pra Ah, pagar imposto. exatamente. Ainda bem que eu consegui um pouquinho de restituição do imposto para dar uma Ai, ajuda, que bom, sabe? que bom. Ainda bem. Então, eu estou tentando me virar nos 30, como todo Sim, brasileiro, né? Como a sim, sim. maioria dos brasileiros, né? Aham, aham. Então, eu não sei. Vamos tentar deixar assim, Daniel, como a gente tinha programado quartas e sábados, né? Era Sim, isso, né? isso mesmo. Caso eu veja que. Deixa eu só até dar uma olhadinha aqui, quarta-feira, que dia que é? Deixa eu ver. Quarta-feira é dia 9, Uhum. né? 9, isso. Eu acredito que eu vá conseguir, porque eu vou estar em faturamento, aí eu vou estar trabalhando de casa. Entendi, entendi. Então, eu acho que vai dar para a gente fazer sim, sem problemas. Legal. Se tu não se importar de caso der algum problema, eu falar, "Ah, Daniel, não vai dar, vamos fazer só sábado, eu te aviso daí." Oh, não tem problema, só que tem uma coisa assim que eu acho importante, né? Que seria as tuas atividades entre as aulas, né? Claro, Envolve o reforço, exercício, envolve talvez uma olhadinha no assunto para não vir tão cru. Entendi. claro, Porque assim, entendo. essa foi a divisão das aulas dessa maneira lá atrás foi para você ter de 2 a 3 dias em média para tu poder sentar e estudar uma hora. Assim, foi o que eu Sim, imaginei. Pior dos sim, mundos, tu tem entre 30 e 60 minutos, né, dividido em 20, 30, não sei. Mas assim, você vai conseguir sentar e dar uma olhadinha. Agora, no conteúdo que a gente está vendo por ser mais tranquilo, isso não é tão relevante. Mas quando a gente comece na parte mais técnica, aí se você não criar essa rotina e a gente sentar para estudar, tipo, você vai sentir um pouquinho sobrecarregada, sabe? claro. Eu não vou conseguir Vai ficar mais corresponder, pesado. né? Conseguir você Sim, consegue, só que vai ser muito mais. Imagine assim, né? Quando você vai na academia, você pode fazer 2 vezes por semana, ou você pode fazer só sábado e domingo. Aí você, tipo, meio que se mata sábado e domingo, passa o resto da semana mal, tá com dor. uhum, Daí você tá começando a recuperar na sexta, aí você malha sábado e domingo seguido, o que é muito errado, entende? O ideal seria uhum. deixar espaçado, bonitinho, né? Pra que Eu não não. sobrecarregue. Tá faltando hora no meu dia. Ah, imagino. Uhum. Claro Sei como é. que sim, né? Se a gente quer, a gente faz, aquela história toda, né, Sei, Daniel? sei, sei. Mas eu vou te confessar, assim, não sei se é pelo fato de eu já, né, não ser mais uma menina. No Aham. passado, eu fazia 25 coisas por dia, Sim, entendeu? sim, Eu sim, ia sim. dormir tarde, pra caramba, e acordava cedo, e eu fazia 1 milhão de coisas, Daniel. E hoje Aham. em dia, eu vou te falar que eu não abro mão de pelo menos uma hora do dia, assim, final da noite, de eu dar uma descansada, sabe? De eu dar uma relaxada, porque não dá. Esses dias eu tava Uhum. até com uma, assim, palpitação, sabe, do coração, de Sim, tão sim, te pilhada. entendo. Entendo, Então, entendo. Pode falar. não, de tão pilhada, de tão eu tenho que fazer, eu tenho Aham. que estudar, eu tenho que. Poxa, a gente não é mais criança, sabe? Daí o corpo sente, né? Pô, mas com certeza. Eu não vou te falar que eu tô muito diferente disso, não. Ah, mas é bem mais Não, jovem, né? eu não tô muito diferente. Já. Saudades quando eu era jovem. Mas Mas tu eu te tem que entendo. idade, Daniel? Eu tô quase com 40. Por aí, tá É, por aí. daqui uns 10 anos a gente conversa. Negativo, mas assim, a minha.
A minha sensação é de 50 a 60 já, Que entendeu? horror. Minha idade mental é muito mais avançada que a cronológica, mas avançada só de velho mesmo, não de inteligente, sabe? Mas idade não é inteligência, né? Dizem. Não, pra mim é mais burrice mesmo também. Então, em alguns casos eu ia falar É, exatamente isso. Parece que a pessoa fica pior. não, e o pior é que agora eu tô malhando aqui em casa, que eu montei um cantinho ali e eu tô Aham. conseguindo uma rotina boa. Que bom. Eu tô parecendo um velho tô tendo dor no corpo inteiro. Puta Ah, merda, viu? tamo junto. Eu estico a mão assim, vou levantar, tô todo A quebrado. pior coisa pra mim na academia é o alongamento. Não, eu nem faço, eu não faço no alongamento, nem negativo. Eu não tenho mais Ai, idade pra isso. é, Ou vai, sabe, tipo, eu já falei com o meu corpo, se tu não aguentar, bicho, tu vai pra vala, porque é. já tô assim, fazendo um esforço absurdo pra malhar. Ter que alongar ainda, pelo amor de Deus. Não, 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 É, não. eu parei a academia, né? Claro, uma das coisas foi Uhum. financeira também, né? Aham. Mas por causa do tempo, eu não estava conseguindo. Eu ia ter que ir para academia às 6 horas da manhã. Eu me recuso, Daniel. Me recuso. Eu Ah, não vou para academia. eu adoro malhar fora de hora, assim. O problema é que eu tô Ah, em apartamento e daí faz barulho, daí eu não posso, assim, sabe? Tipo, sim, quando eu morava fora do apartamento, a gente tinha uma academiazinha sem vergonha que eu montei. Não chega, eu chamo de academia, mas não é uma academia. É alguns pesos, uma coisinha ou outra, assim, que te permite fazer algumas atividades. claro, E a minha esposa, a gente malhava totalmente fora de hora, tipo 10 da noite, 11, 6 da claro. manhã, meio-dia. Era uma delícia. É um sonho. No futuro a gente quer tentar ter de novo, assim. Sim. E aqui eu montei alguma coisa, porque, tipo assim, eu acho que é mais barato. A gente já tinha algumas coisas, eu aproveitei. E é mais barato e mais gostoso do que ir na academia. E até Ah, porque, tipo, eu não suporto academia. Eu só eu vou e adoro. venho por obrigação. Eu adoro academia, só que acho caro. Assim, eu não tô tão bem financeiramente, sabe? Sim, Então, tipo, eu não gosto. Eu não gosto porque é aham. uma muvuca de gente, é um estresse. Você vai lá porque quer fazer um negócio em uma hora. Eu quero chegar na academia, fazer o que tem que fazer e ir embora, Eu vou pra entendeu? conversar. Adoro Ah, eu não. conversar. Eu vou pra fazer amizade, não vou pra malhar. Malhar, malho em casa. Entende? Ah, não, eu não. Tudo que eu não quero fazer é academia conversar. Não, eu adoro conversar. Eu acho que porque quando eu ia na academia eu era solteiro e eu, nossa, o tanto de guria que eu conheci na academia, meu Deus do céu. Ah, daí sim, É, né? agora eu Eu sou casado, eu acho que eu não posso mais falar essas coisas. não. Eu chego lá, eu entro, as pessoas querem conversar, eu ponho o fone e faço que Uhum, nem autista, assim, né? Credo, que horror falar isso, mas uhum, uhum. eu pego, eu acho que eu devo ter. É porque eu falo com gente o dia inteiro, sabe, com o meu trabalho. Então eu Aham. quero chegar lá, fazer o que tem que fazer e ir embora, vazar, Sim, tal. sim. Ó, assim, eu gosto assim do ambiente da academia. Não sei como tá hoje, já faz acho que mais de. Acho que faz quase 10 anos que eu não vou em academia, né? Ah, Então, não sei se mudou é, muito mudou. né, se o público e tal, né? Porque, tipo, na minha época era, eu ia no lugar que eu ia era só os ratos de academia. E só que assim, tipo, por exemplo, o dono da Smart Fit é uma pessoa assim que eu não gosto muito do que ele defende e tal. Então eu não ia Aham, gostar de dar dinheiro e a maioria das coisas que tem aqui em Curitiba é tudo Smart Fit, assim, sabe? é. Ah, Isso a maioria das pessoas não se importa, mas eu sou o tipo de pessoa, por exemplo, que se você vê a Coca-Cola fazendo algo ruim, eu meio que deixo de comprar quase tudo da Coca-Cola porque eu não quero apoiar esse tipo de atitude. E claro. só que o brasileiro em geral não faz isso, assim, são poucos loucos como Ah, eu, assim. então. Ninguém tá nem aí. Uhum, Eu vou aqui é verdade. perto, tem uma, chama Curitiba Fitness, alguma coisa assim. Ela é Sim. aqui no centro. É ali no, Aham. na esquina com a Praça Tiradentes, tem dois, três andares. É Aham. bem antiga, 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 assim. Acho que Uhum. é uma das academias mais antigas de Curitiba, do centro. Uhum. Uhum. Mas os equipamentos são bons, não é velho e tal. Então Sim. é bem, até que é bem tranquila. Eu procurava ir, né, em horários alternativos assim. Um dia eu fiz a besteira de ir no final do dia, nunca mais. Uhum. Uhum. Nunca mais. Assim, só para finalizar, tipo, se você, se você estudar um pouco, você vai ver que existem muitas atividades físicas que você Aham. pode fazer com o peso do corpo, né? Então, Sim, tipo, dependendo do que você busca,
Você vai conseguir malhar em casa, você não vai ter custo com mensalidade e você vai ter, digamos assim, um resultado absurdo, entende? Sim, Tipo, é bem legal. A gente aqui no Brasil tá mega hiper acostumado assim, vou cuidar de mim, vou pra academia. Isso não é bem verdade, assim, sabe? claro. Isso depende muito do tipo de treino que você quer fazer. Você fala E aquela tipo calistenia que o pessoal tá falando bastante? não, calistenia, assim, porque calistenia é, digamos, é uma coisa muito pesada. É literalmente fazer 10 a 20 agachamento. Se tu fizer isso, tua perna Entendi. vai doer horrores, entendeu? Tipo, é literalmente você usa o peso do corpo para criar uma certa resistência. Assim, Certo. ela lembra calistenia, mas não é, porque calistenia é extremamente pesado. Entende? Ele Entendi. é tipo uma parte avançada do treino sem peso. Entendi. Então, por exemplo, se você. Eu já tentei fazer calistenia, não deu uma semana, porque o treino é muito pesado. Entende? Pesado. E quando você busca na internet referências, tipo, os treinos são todos assim, mega hiper pesados. E aí eles falam, se você não conseguir, tu faz aquilo. Aí você vai ver, tipo, é um negócio idiota, assim. Parece nem um bobo. Então, mas basicamente, não é calistenia, mas é um treino sem peso, são atividades que lembram muito aeróbica. Acho que essa é a palavra certa. Sabe quando Entendi. o professor põe uma música e você começa a ficar pulandinho, mexendo o braço, não sei o que, um negócio assim. Sei. É alguma coisa nessa linha. Então, se você conseguir chegar nisso, por exemplo, você vai conseguir fazer uma rotina de treino que é uma espécie de atividade aeróbica que vai te cansar, que vai te desgastar no sentido de cansar a musculatura e te fazer respirar. E se você manter uma rotina, você ganha uma resistência muito grande, sabe? Sim. E ganha Uhum. horrores da academia que tu faz em casa, Sim. entendeu? É bem legal. Não é tão fácil de chegar lá, mas é bem legal. Pois eu acho que eu não tenho essa disciplina, sinceramente. Não, eu concordo. Sem disciplina não tem como. É porque é É, 100% dependente de ti. Aí eu é. concordo com você. Eu não estou conseguindo ter disciplina nem para estudar, imagina, mais uma coisa para eu conseguir. Eu sou muito, eu me disperso muito fácil, sabe? Isso aí vem do teu foco, né? Tipo, aí o foco quem manda, né? Por É, exemplo, aí você tem que buscar motivação que faz com que você volte o foco. Isso é normal, sim. né? Eu tenho um problema com hoje, meu maior vício que eu quero matar é açúcar. Eu quero meio que parar de comer açúcar, ainda não consegui. Eu também É não. meu vício. Isso é um dos poucos que eu falo, meu Deus, como, né? Mas vamos ver no futuro, né? Então tá, Gi, É, vamos lá. vamos, seguinte. Então, Quer que eu te dê acesso aqui? ainda não, Tá, que eu quero fazer um apanhadinho rápido aqui. tá Eu vou bom. assumir, eu vou assumir que esses dias você não conseguiu estudar isso. Não consegui estudar. Tá certo. Então, a gente vai ter que talvez dar uma repassada no sentido, o que que tu lembra do que a gente estudou? Tenta fazer um resumo para eu sentir um pouco como que tá a tua retenção. Bom, eu lembro que a gente fez um estudo da história do surgimento aí digamos, do computador, da informática, dos cálculos em geral, né? Mais relacionado, claro, a, ao computador em si, né? A forma Correto, de processar ou de calcular as coisas, né? correto. Então, eu lembro do Olerite, que a gente falou Não, bastante antes, sobre. antes disso, em quais fases você separaria essa história? Eu separaria vamos lá, naquele, ó, tá vendo? Esse, e ainda tem o início da menopausa para ajudar na memória. Imagina. Eu separaria começar por aquele, como é que chama aquele de fazer cálculo que era bem mecânico, Uhum. o primeiro lá que era aquelas bolinhas, eu esqueci o nome. Eu te ajudo. Esse aí é o ábaco. Isso, então eu que eu me lembre assim, começaria ali pelo ábaco, que seria uma forma de fazer as contas, né? De Não, tentar. não um computador, mas mais para calculadora, talvez. Isso, uma calculadora que Tá. começaria uma evolução dali Aham. para as outras máquinas, digamos O assim. que que viria depois do ábaco na tua?
A calculadora mecânica, Uhum. que eu não vou lembrar se ela tinha um nome específico. Não, mas chama de calculadora mecânica, porque é exatamente isso, é uma calculadora mecânica. A ideia, assim, não é ficar decorando o nome, mas, tipo, a ideia, sabe? Tipo, o Sim, processo, só para a gente trabalhar a retenção, que a gente vai que dar... era uma calculadora com engrenagem, né? Eu lembro que a gente falou sobre isso, E né? por Que que ela que tinha engrenagem? porque ela, para poder fazer os cálculos com, digamos, com mais rapidez. Sim, mas por que tinha engrenagem? Tinha um motivo mais importante. Sim, ela entregava a rapidez, tá certo, mas tinha outro motivo mais importante. Não sei. Vou te dar uma ajuda. Se não fosse engrenagem, o que que você ia usar? A força Como assim, força? manual, mas Mas também a usava força. engrenagem era manual. Não sei o que eu usaria. Não, aí que tá, não tinha. Então, então não entendi a pergunta. Não, exato. A questão é por que que era engrenagem? Porque não tinha mais nada para pôr, tu vai pôr o quê? Em Sim, outras palavras, a energia elétrica não existia ainda. sim. Nós estamos, Ah, sim, nós estamos fato. falando em 1600, 1700 e bolinha, estava começando a energia elétrica aí. É O que verdade. tinha na época era motor a vapor, mas isso não, isso é outro mundo. Os motores a vapor eram enormes, não tinha nada muito pequeno. Isso, não existia energia elétrica, isso é importante. É, mas eu queria escutar isso de ti, por isso eu fiz a pergunta, sabe? Ah, mas eu nem lembrava disso. Não, mas isso é importante. Mas tudo bem, conseguimos. Aí vem a questão do reforço semanal, tá? Para justamente para esses detalhes. E lembrando que nossas aulas são todas gravadas, estão no YouTube. Você quer matar saudade, né, dos nossos bate-papo? Puxa lá, tá tudo aí escrito, tá? Vou Escrito tentar não, fazer tá ao vivo. Oi? antes das aulas. Perdão? Eu vou tentar fazer isso antes das aulas, relembrar. Isso, ou você vive tomando nota, dá uma olhadinha nas tuas notas, talvez dê uma reforçada, mas de qualquer forma, tu tem que ter alguma rotina de reforço, assim. Depender só das aulas, tipo, agora eu consigo te ajudar, mas mais pra frente, a quantidade de detalhe que tu vai ter que guardar vai ficar, é o que eu te falei, vai ficar um pouquinho pesadinho. Então, o ideal é Sim, tenta buscar essa rotina para ti que ela só vai te fazer bem. Pode claro. ser um desgaste pode ser, né, um esforço muito grande, mas o resultado que ela vai te trazer é o resultado que tu busca. Então, daí a importância dela. Seguimos. Então, você estava comentando que daí vieram as máquinas mecânicas. Que elas faziam, principalmente? Qual que era o foco delas? Elas conseguiam fazer uns cálculos mais complexos. Perfeito. E o que veio depois dela? Então, daí eu lembro, eu não sei se era exatamente nessa fase do Babbage, como é que fala? É Babbage, né? Acho que é Babbage, Babbage. aham. Sim, sim. E a Lovelace, Correto. que na verdade a Lovelace seria a primeira pessoa que fez uma programação, que criou um algoritmo. Aí eu fiquei Isso. com um pouco de dúvida se foi ela ou se foi o Turing. Não, eu acho que a Lovelace está mais voltada para algoritmo e o Turing, ela tá mais voltado para tipo, é, Que decifrava o ah, algoritmo. o programa computacional, entende? Porque a Lovelace não tinha o computador. Acho que o É, conceito de algoritmo, a ideia e a aplicar, porque o Turing ele meio que tinha o computador e ele meio que fez a primeira programação, entende? Mas assim, então, não se atente tanto a esses detalhes. tá. Pega num contexto mais alto E nível, ou seja, olha um aí, pouquinho mais para cima para poder conectar as pecinhas. Isso aí é muito detalhezinho que é legal focar nisso quando você tem a parte de cima mais bem conectada. Então, eu vou focar na parte de cima, que é uma visão mais geral. E aí, se eu sentir que tu tá forte na geral, eu vou te fazer essas perguntinhas chatas. tá. Mas toca pra frente. O que eu lembro, assim, da parte, digamos, de não falar de nomes de pessoas, então, assim, Uhum. no geral, é que isso era tudo mecânico, não existia energia elétrica, então tinham engrenagens mecânicas. Depois foi se implantando
aquela lâmpadazinha Aham. que tinha por combustão, né? Uma Sim. energia e um gás, que aí fazia a válvula funcionar. E aí da válvula depois migrou para os transistores, que era alguma coisa com relé, alguma coisa assim. E Ok. daí, a partir daí, é que foi-se para o circuito eletrônico para conseguir Não, calma lá. Não, não, reduzir. é que você tá pulando as fases. Então tá. Então a gente saiu da máquina Eu estou falando que eu lembro, né? mecânica pra. Se tá certo, eu não sei. Não, não, ele tá certo, mas tá rápido. Assim, você saiu da mecânica pra. Para as válvulas. Isso, para as valvuladas. E o que que as válvulas permitiram? Hum, um processamento mais rápido, não. Também, também, mas as válvulas permitiram uma coisa importante. Elas, ó, elas permitiram o primeiro computador, como a gente conhece hoje, de certa forma. Entendi. Então foi a partir da Porque, válvula. sim, porque o computador mecânico não tem nada a ver. Tu vê alguém usando algo parecido com isso hoje? Ninguém usa. Porque é uma tecnologia que morreu, mas é uma tecnologia importante porque fez parte da evolução. A Sim. válvula foi quem permitiu. Aí que veio o computador mesmo, entendeu? Por exemplo, o ENIAC, ele é quase um computador atual. Ele usava o sistema. Qual sistema ele usava? Eu li O junto com ENIAC eram você. engrenagens, não? Não. Válvula. Sim, mas o sistema numérico. A gente leu juntos aqui em aula, eu lembro. Ele era como é que é? Não era aquele 10001, ele era Não era binário. decimal? Decimal, exatamente. E por isso que não dá pra falar que era igual ao que a gente tem hoje. Porque ele é um negócio idiota, ele era tipo computador decimal. Ninguém faz um computador decimal, é tudo binário, sabe? Mas eles Uhum. fizeram. Então, tipo, as válvulas permitiram que saíssem as primeiras tentativas de computador, certo? Depois das Certo. válvulas, o que que veio? Qual que é a próxima grande pulo aí nessa área? Na minha cabeça, do que eu lembro, era o relé, não? Os transistores? Isso, durou muito isso aí ou não? Não, Não, relé e transistor são coisas diferentes, tá? É relé. é o relé que o transistor substituiu depois, Isso, né? de novo, Tá. separa as coisas, senão você tem que, tipo assim, uma gaveta vai camisa, outra gaveta vai calça, outra gaveta vai blusa. Não mistura. Se tu misturar, porque se tá bem separadinho mentalmente, fica mais fácil de entender. Por isso que eu, Então não tá, né? Porque eu tô lembrando desse jeito. é que você lembrou de relé e transistor, sendo que o relé ele é eletromecânico e o transistor é eletrônico. É uma Uhum, diferença grande. Mas tudo bem, uhum. o foco desse reforço agora é a fazer isso, mas isso só mostra a importância de tu pegar um papel e dar uma reforçada, ou dar uma olhada nesse vídeo, ou dar uma pesquisada em outros vídeos aí. Vídeo, quando eu falo vídeo, é nossa aula. Tá? Então, seguimos. Eu perguntei assim: o relé, ele durou muito, durou pouco? Pouco. Por quê? Logo na sequência, daí já vieram os transistores, não? Mas ele durou pouco porque ele era uma tecnologia que ainda não era tão evoluída, né? Tipo assim, ele ajudou um pouco a evoluir o computador, mas digamos assim, pouco depois da vinda do relé, isso que eu queria escutar de ti, eles conseguiram rapidamente evoluir para o transistor. Ele abriu as portas para o transistor e foi muito rápido. E a Uhum, contribuição do relé foi muito pequena porque ele era um aparelho grande, pesado, fazia barulho. Não era tão diferente assim da válvula. Ele era sim. mais barato e mais confiável. Porque me descreva o formato de uma válvula. A válvula era como uma lâmpada, não? Uhum. E E aí a eu lâmpada, se você tinha. dá um petelequinho, ela.
queimava, daí parava todo o processo, tinha que procurar qual a válvula que tinha queimado, Sim, etc. porque a válvula ela funcionava com um gás específico dentro dela, Sim. né? Que é como o nosso foco funciona, mais ou menos, né? Passa energia da luz, quer dizer, nosso foco, os amarelinhos 20 anos atrás, hoje em dia quase não tem mais. Mas de qualquer forma, então beleza, então até aqui, como é que estamos? Olha, daí você que me diz, né? Porque eu acho que tá péssimo. Não, não, eu acho que você tem uma retenção de 60, 70% sem estudar. Se você É. estudasse, tua retenção estava 90, 95. É. Entende? Mas eu queria ouvir de você, não de mim. Digamos, eu Não, eu consigo te acho que avaliar. tá, Eu pra quero mim tua autoavaliação. Para mim tá bom, eu acho que tá legal, assim, pelo pouco que eu estudei e pelas poucas aulas que a gente fez, eu acho que para mim foi uma evolução saber essa Não, história. não, ok, digo, tá entendendo, tá claro, não tenho Tô uma dúvida. entendendo, tô Legal, entendendo. legal. Porque daqui pra frente começa a parte mais punk. Beleza, então agora vem o famigerado transistor. Uhum. E daí, beleza, o transistor ele é dividido em três, se eu não estou enganado. Tu lembra quais são? Em três? Sim. A Não, história do transistor tem três etapas. certo. Você lembra quais são? O que você lembra? Fala para mim primeiro, depois eu falo. Bom, a gente não falou do olerite, eu tô com dúvida se o olerite era já a partir do transistor, porque o olerite tinha energia elétrica, né? Olerite é de que ano? Ah, não, não sei. 1890. E o transistor é de que ano? Ah, não, não, não guardo. 1960. Você pode guardar isso aí. Você está falando. Quanto? Oi? Qual que é a data Qual delas? do transistor? 1960. Hum, 100 anos. Por aí. Então, o olerite era o quê? Com essa informação, o que que é olerite? Ah, ele era mecânico, né? Não. A gente teve, Eletromecânico. sim, a gente teve especificamente essa conversa no comecinho da última aula, eu lembro disso. Então, é eletromecânico, porque assim, já existia o olerite mecânico, mas não era chamado de olerite, era chamado de máquina de alguma coisa cujo nome fugiu. Daí o olerite pegou isso e meteu energia elétrica e tipo ajudou horrores para muita coisa, tipo o censo dos Estados Unidos, tal, bem legal assim. Inclusive foi Sim, você que trouxe essa sim, sim. informação e foi bem legal a informação que você trouxe. Mas tudo bem. Então o que acontece? O transistor, acho que tu não lembra muito, né? Ou tu lembra? Não. O transistor ele é dividido em três. Então eu vou reforçar. Existe um vídeo de reforço na nossa aula 3, dá uma olhadinha, tá? Porque assim, olha o tanto de informação que eu estou trazendo para ti, digamos assim, ou refrescando, vale a pena. Então, o transistor ele tem três, né? Tipo, a criação dele quando ele era um componente só. Então você substituía, por exemplo, você substituía um relé ou uma válvula a vácuo por um transistor. E esse transistor ele começou a evoluir ao ponto dele ser miniaturizado. Ele se tornou um equipamento grande para um equipamento pequenininho, né? Ele começou a Sim, se tornar um chip, sim, né? E depois ele se tornou o microchip, que são qual que é o termo? Como se fosse os microprocessadores, entende? Tipo, ele primeiro se miniaturizou e depois se especializou. Ninguém compra transistor, você compra tipo processador que tem transistor, você compra chips específicos, entende? Então ele evoluiu. Primeiro ele diminuiu e depois ele gerou circuito integrado. O transistor evoluiu para um circuito integrado, entende? Que são uhum. pequenos prédios. Um circuito integrado são pequenos prédios que fazem 1 milhão de coisas e tem milhões de componentes. Tanto que eu mostrei para ti que, assim, no final da aula, eu te mostrei que um processador atual tem quantos transistores? Nossa, vários. Vários.
Tu lembra um Você número mais? mostrou a placa para mim naquele vídeo, né? Eu mostrei um gráfico pra você. Aliás, vários gráficos mostrando essa evolução. Você Ah, lembra? Daniel, não vou lembrar de tudo, é muita coisa. 27 bilhões de transistores tem um processador atual. Entende? Então, assim, é ridículo. Você tem noção do que é 1 bilhão? Não. Nem eu. O cara tem 27B, cara. Tipo, é ridículo, assim. É totalmente fora da casinha. Então, assim, beleza. E com isso, a gente consegue fazer a nossa rápida revisão aí é, da história do computador, porque a partir do transistor, aquilo foi evoluindo para o que a gente tem hoje. Tá? E o transistor é quem vai nos abrir para todas as peças que a gente usa. Literalmente todas as peças usam transistor hoje, tá? Uhum. Então é essa tecnologia que abriu para tudo. Tipo, tudo usa transistor mesmo. E não tem como fugir. Então agora, Gi, se você não tiver alguma dúvida, se tiver pode falar, me manda o Anidesk porque a gente vai começar a trazer mais conteúdo. Tá. Só um minutinho. Não, é isso aí. Eu tenho algumas anotações aqui, eu peguei o caderno, tem várias anotações Aham, que eu fui dando uma olhadinha para relembrar. sim. Mas sim, tem que olhar os vídeos, tem que estudar antes da aula. Isso é uma coisa. É o que eu te É falei um no começo da aula. Meu foco seria que tu criasse uma rotina de pelo menos 1 hora. Eu diria para você que tem que ser 1 hora por dia. E 1 hora por dia passa muito rápido. Mas muito. assim, se você conseguir fazer isso, e eu estou preparando nossas aulas para você ter isso, você não vai se arrepender. Tá? Não, não vou, Divide, tenho certeza que não. Só peço divide. realmente que não sei se eu vou conseguir, né? Vou tentar, mas é só que você tenha paciência, porque realmente não é por falta de querer. Não, fica tranquila, paciência, isso não falta. Eu só estou reforçando para, digamos assim, porque eu sei que vai te ajudar, mas nesse sentido mesmo. Então vamos lá. Mandei ali. Ok. Daí o que eu vou fazer? Eu vou puxar o vídeo e a gente vai fazer aquele esquema que a gente faz, aquele esquema de. O que aconteceu aqui? Pera aí. Por que ele tá com o amarelinho? Tá meio cheio? Olha, eu essa semana eu tive que deletar milhares de É, coisas. isso. Não, esse é chato porque você tá com 1 GB livre, né? E ele tá com. Você tá com 1 GB livre. Provavelmente você não tá comprando espaço. A minha dica seria. Se você. Assim. Se você não for. Se você não for utilizar mais espaço, tá tudo bem. Mas se você for. Não, não vou utilizar, não, Ah, então vou, tô tá. deletando tudo que eu tenho, não vou pagar mais isso pra nem pensar. Não, tá certo. Eu peguei um do celular, eu pago, acho que não dá nem R$ 10 por mês, ele joga pra 30 GB, né? Então pra mim é jogo. Sim. Querendo ou não, por exemplo, esse espaço dos 30 GB eu tô usando para pôr todas as nossas aulas aqui. Uhum. Beleza. Então, ó, a gente está na aula 3, digamos assim, né? O conteúdo da aula 3. Aqui nos links. A gente já olhou isso aqui, mas eu vou ter que reforçar, né? Seria o Claro. ideal. Vamos utilizar a aula para. E a última aula, você usa o Chrome ou você usa o Edge para ver ou tanto faz? Tanto faz. Tem alguma preferência ou não? Não, né? Não. Esses aqui tu tem que deixar aberto? Não, pode fechar, que eu tava trabalhando. Oh, fiz cagada. Peraí.
Alô? 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 Oi, Agora vai. agora vai. Eu não vi que tava ali o teu negocinho, que ódio, passou batido. Viu? Tu não instalou o WhatsApp no teu no Windows, não? Tu Não, usa porque web? estava falando que o meu computador não tinha memória suficiente, você acredita? Depois eu posso ver isso. Porque assim, É. é bem legal deixar instalado, porque daí evita essas cagadas que nem eu fiz, mas tudo bem. Aham, daí toda vez eu tenho que estar conectando. Vixe, não, isso aí é fácil de resolver. Mas tá, então agora vamos voltar onde eu tava, que a ideia era puxar o vídeo, né? Nós vamos até meio-dia, é isso? Se você puder, sim. Não, posso sem problema. Então tá, Se não puder, também tranquilo. não, 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 tá tranquilo. Tá, então. Nossa, eu tô ouvindo, que estranho, tia. Ah, tô ouvindo pro teu microfone, tá certo. Tá, então, o que acontece? Aqui, esse vídeo, ele vai mostrar os principais componentes do computador. A gente já deu uma olhada nesse vídeo, mas eu vou reforçar. Só que eu vou Tá. fazer um pouco diferente, né? Aqui é a placa-mãe. Então, assim, o que tu lembra da placa-mãe? Me fala o que tu lembra primeiro, daí eu vou complementando. Nossa, é tanta coisa. Tem a memória ali. Não, não, placa-mãe. Ah, é placa-mãe, não. A Presta memória atenção na é o pergunta, senão HD, né? você já tava indo para outra coisa. Eu falei É. placa-mãe, isso é importante. Então, da placa-mãe que tu lembras. É onde processa tudo, né? Não, aí é o processador. Ah, então não sei, Daniel. Tranquilo. Então vamos lá. Mais um ponto importante de reforçar aí fora das aulas. A placa-mãe é onde todos os componentes são conectados, tá? Por exemplo, o processador vai aqui onde está o mouse, tá vendo o mouse? Sim, Aqui vai o processador, aqui onde está azul vai a placa de vídeo, aqui em cima vai a memória. Então, assim, ela é chamada de placa-mãe porque os componentes são todos conectados nela. Aqui, essa parte de trás chama-se espelho, digamos assim. E ali é onde você tem as portas USBs, aí aqui você tem, por exemplo, essa aqui é a porta serial, mas normalmente aqui fica onde conecta o monitor. E a placa-mãe, ela é quem, entre aspas, conecta todos os componentes para funcionar. Entendeu? certo, Por isso o pessoal fala que é o componente, a mãe, né? É, certo. é quem conecta tudo, tá? Tá. Então, vamos lá. Então, e essa é a parte importante. Aí ele, aqui no vídeo ele vai mostrando, ó, tá vendo onde vai o processador, a memória, isso aqui é a placa de vídeo, isso aqui é o HD, tá? Tá. Então seguimos aí. A placa-mãe, ela aqui pro Brasil, ela não é um dos componentes mais caros hoje. Os componentes mais caros são processador e placa de vídeo, principalmente Placa de pela, vídeo? sim, para jogar, É mesmo? sim. Nossa. Se você for, Eu jurava que era o HD e a CPU. o processador ele é muito caro, e a placa de vídeo também. Ó, se você for pegar, por exemplo, um processador Intel, vamos pegar um i7 que hoje é um semi-top de linha. Esse aqui é da geração 4. Esse aqui tem 10 anos. Nós queremos um da geração mais nova. Ó, isso aqui é da geração 6. Nós estamos na geração, acho que 14ª, 15ª, mais ou menos. Então tá vindo muita coisa usada. Deixa eu ver se eu consigo colocar novo só para tu ter uma base do preço.
Processadores, novo ali embaixo, ó. Deixa eu puxar novo. Tá. Deixa eu ver se a gente conseguiu. Que mentira, isso é mega usado, tá doido? Nossa, isso aqui é a primeira geração do Core. Olha só, eu coloquei no Mercado Livre, tá uma porcaria, olha só. Ó, esse aqui, Inclusive, aquele coisa que eu comprei lá, sabe, o cabo de energia aqui do computador, aham, cara, me deixaram ver navios. que horror. Estou usando a outra parte aqui do meu antigo. Sim, sim, que é compatível, mas pô, sacanagem. Já foi mais sucesso. De qualquer forma, ó, a gente está aqui com um processador da 12ª geração, não é a mais nova. Deixa eu ver, Doce 700KF. Olha só, um processador está cerca de R$ 2.000 e nem é o top de linha. E nem é Nossa, o mais novo, entendeu? E olha a dificuldade que eu tô tendo para achar a geração mais nova. Talvez porque o mercado não está aquecido. Eu queria pegar tipo assim, aqui ó, essa aqui é uma geração um pouco mais nova. A geração é aqui ó, esses dois números na frente, tá? É a geração 14. Ó, hum, tanto que você pode ver aqui, tá vendo o 14ª ali? aham, Então esse 14 é a geração. Então essa aqui é um i5, não é nenhum i7. Tá 1.600, quase o preço do anterior que você viu, tá? E se eu for tentar pegar algo dessa geração um pouco mais forte, o preço pula de R$ 2 a R$ 3.000 com muita facilidade. entendi. Entende? Isso é só o processador. Claro que eles têm um poder de processamento legal, mas aqui você vê não é muito barato não. Uma placa-mãe você compra por R$ 600. Agora, se Entendi. você for pegar uma placa de vídeo, eu vou pegar uma 3070, uma 4070 que é uma boa assim hoje em dia, ó, tá Meu Deus. 7 mil. E não é a mais cara, a mais cara é 4090. Essa aqui é a top de linha. Eu tô duas abaixo da a top de linha, tá Jesus. 20 pau, Meu cacete. tá vendo? Que Tudo bem, é loucura. ridiculamente caro, eu concordo contigo. Vamos para uma 4070. Ó, estamos falando de, deixa eu ver, aqui é uma usada provavelmente 6 mil. Tá vendo? Três vezes mais barato que a outra. Meu, Arredonda 6, 7 mil. Então a placa de vídeo ela tá mais cara que o processador, tá? nossa. Então esse aqui é o componente mais caro de todos, porque isso que permite você jogar e ele tá no hype, tá todo mundo comprando, entende? Tipo, o pessoal Entendi. compra um processador velho com uma placa de vídeo nova, entendeu? E processa bem Para joguinho, sim, ela é para muito boa. jogo. De certa forma, a Nvidia ela tem o monopólio do mercado, então é por isso que ela é muito cara também. Mas existe a expectativa no futuro de que esses preços caiam, porque estão surgindo algumas concorrentes. Só que é uma área muito difícil de ter concorrente. Mas mesmo assim o pessoal está procurando. É uma tecnologia muito difícil de dominar. Mas tem algumas empresas que estão correndo atrás disso. E quem sabe no futuro fique um pouco mais barato. Mas voltando aqui à nossa aula, o mais difícil mesmo é a placa de vídeo, tá? Mais caro. Segundo mais caro é a é o processador. Aqui ele fala que aqui ele fala que é o componente mais importante. Eu te falei na outra aula que todos são importantes, senão não existiriam. Entende? Sim. Assim, se você fosse gastar, eu sou fã sempre de comprar uma placa-mãe bem cara, bem assim de alta qualidade e tal, porque como todos os componentes vão nela, se você tiver uma placa boa, a chance de dar dor de cabeça é baixo. Fácil de montar, fácil de arrumar, fácil de encontrar erro. Então a placa-mãe, uma placa-mãe boa é importante. Aí você pode comprar um processador meia boca, uma placa de vídeo meia boca, depois é só trocar. Mas a placa-mãe, ficar trocando placa-mãe é um porre. Porque ela é parafusada no gabinete, para trocar tem que desmontar tudo e depois montar de novo. Então não se brinca tanto com placa. Com o resto dá para brincar. Tá ok? Entendi. Seguimos. Ok, ele está falando. Agora ele vai para o processador. O CPU. Eu ia perguntar, ele já respondeu, né? O CPU vem de
unidade de processamento unitário. Basicamente, essa aqui é a calculadora mecânica. É onde acontecem as continhas. Entende? Uhum. Tipo, entra dois números e sai um terceiro. Que sai o resultado. É o processador que gera esse resultado, sabe? Que calcula. Sei. Por isso que é chamado de processamento, né? Central de processamento unitário. Agora, todos. Eu tinha te falado na outra aula. Cadê os componentes? Aqui. Todos os componentes eles têm um certo processamento. Tá? A placa de Uhum. vídeo ela é um mini computador. Eu falei isso na outra aula também, tá? O HD também tem memória, tem processador, tem um monte de coisa, mas é só para ele funcionar, para ele poder internamente gerar informação que vai alimentar o sistema. Entende? E a placa de Uhum. vídeo também, ela tem processador, ela tem memória, ela tem algumas coisinhas aí também, como se fosse de fato um mini computador, tá? Tá. Então isso é bom você saber que eles têm isso. Então, deixa eu ver o que ele está puxando aqui. Pá, pá, pá. Fazem continha, beleza. Nada muito a acrescentar. Eles trabalham com programas, o que tudo que você usa no computador passa por ele, enfim, mas passa pelos outros também. HD, tá? O que você lembra do teu HD assim, de cara? A memória. Não, memória é outra coisa. Memória é isso, isso aqui é memória. Isso aqui é HD. Existe um erro muito grande no Brasil de chamar HD de memória, tá? É, eu sempre achei que fosse. A única coisa que você pode chamar de memória, só tá certo de chamar de memória persistente. É a mesma coisa que chamar moto de bicicleta, entendeu? A Hum, moto é uma bicicleta? não. E se eu te perguntar, é uma bicicleta motorizada? Sim, É mais ou menos, né? Não é mais ou menos. exatamente, mas lembra muito. Então, o Sim. HD, ele lembra a memória, mas ele não é memória. Entende? É E onde processa, não, aonde guarda todas as onde informações. processa aqui, ó. Ok? Tá. Beleza. Então, aqui ele guarda. Mas aqui também guarda. Qual Vai que é a confundir. diferença? Quando você desliga o computador da tomada, esse cara aqui, ele esquece tudo. Já esse cara aqui, Então ele não é uma memória. ele é uma memória. Se Só ele que, esquece, ele não é memória. não, ele lembra naquela hora. Esse cara aqui, ele não esquece. Então, como que é chamado? E a gente já vai continuar o vídeo. É chamado de memória persistente, que ela não se apaga. Já essa aqui é a memória volátil. Ah, Tem finalidades diferentes. O HD, o objetivo dele é você armazenar informação para você poder acessar a qualquer momento que você quiser, seja com ou sem energia. Ou seja, tu apagou, tu desligou o computador, tirou a energia dele, a informação continua lá. Por isso é persistente. A memória RAM, né? O pente de memória, o objetivo dele, ele é um intermediário entre o HD e o processador. É só isso, ele é um intermediário. Deixa eu ver se ele mostra isso aqui. Isso, ele mostra. Cadê? Isso, ó, tá vendo? A informação que vem aqui, ela vem do HD, vai para a memória e da memória vai para o processador. Por que, que você precisa desse cara aqui? Porque a velocidade com que ela conversa com o processador é 40 a 50 vezes mais rápido do que o HD. Então você fala assim, então eu poderia ter um HD conectado diretamente no processador sem memória? Dá. Existe, no Linux dá para fazer isso. Eu já fiz isso. Aqui. hum, Só que fica muito lerdo. Mas lento. muito lerdo. Então, quando você coloca a memória, o HD, memória persistente, ela joga a informação aqui na memória RAM ou memória volátil, e essa memória alimenta o processador, que faz com que tudo ande rápido. Aí você fala assim, como que isso aqui funciona? Por exemplo, quando o teu computador está ligado,
O HD, ele fica carregando a memória enquanto o teu processador está calculando, ou seja, o sistema, só um pouquinho, o sistema não espera o processador terminar para preparar o que vem depois. Ele vai adiantando, por isso que ganha tempo. Então, enquanto o processador está fazendo uma coisa, o HD já está puxando informação para fazer outra. Entendi. Então você consegue, digamos assim, enfileirar as atividades e ganhar tempo. Entende? Tipo, Certo. porque o HD, ele trabalha, ele faz uma coisa por vez, a memória já trabalha em paralelo, faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Por isso ela tem, olha o tanto de conector que tem. Nossa. Tá vendo? Se você for ver o HD, Uhum. só tem esse pedacinho aqui, tiquitito aqui. Só um chorinho. Entendi. A memória tem tipo assim 10, 20 vezes mais conectores, né? Então, Entendi. deixa eu ver se aparece aqui o conector do HD, que é SATA. Não, aqui não aparece, mas ó, se a gente for puxar um conector SATA, tem o de energia e tem ali tinha um bom. Tem o de energia e tem o de informação. Então, aqui, ó, esse pequenininho aqui é de energia. Esquece o pequenininho. Meu Deus do céu, peraí. Aham. Não dá para abrir o alho. Não, eu só queria a imagem. Não tem como. Bombardeio de propaganda. Não, não, corrigindo o que eu falei. Corrigindo o que eu falei. Nossa, que difícil que é abrir uma imagem. E não tá aqui. Eu falei errado. É o contrário. Meu Deus, que difícil que é. Cara, é uma coisa tão simples. Aqui eu acho que dá pra ver. Uhum. Deixa eu ver. Tá, é o que a gente tem, paciência. Então assim, ó. Ó, então o que acontece? Esse grandão aqui é de energia. Aqui vem os conectores de energia, ele usa várias energias. E esse pequenininho, que são aqui, tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele tem 6 conectores. Não, peraí. Não, vou corrigir de novo. Me perdoe. É que aqui ele está invertido. Ó. Então, esse grandão aqui, eles transformaram nesse pequenininho, nesse conector. Agora, tá vendo esse cabo preto aqui, que é esse pequenininho aqui? Ele tem aqui, ó, Aham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a conexão SATA de comunicação tem 7 é, conectores aqui. Conectores. Isso, que é esse cara aqui. Certo. Ele me enganou aqui porque ele fez uma conversão louca aqui. Mas de qualquer forma, esse pequenininho é o de informação, tem 7. Então, se você for ver com a memória, ela tem bem mais do que 7. Então, ela tem muito mais canais de acesso à informação. E, para finalizar, o HD, normalmente, ele tem muito espaço e pouca velocidade de acesso. Ó. Ele é muito bom para armazenamento de informação, porém a velocidade de acesso à informação é lerda, entendeu? Uhum. Por isso que a gente usa a memória. E a memória, a maneira como eles trabalham, o HD fica carregando a memória enquanto o processador está trabalhando, para que tipo, para amenizar essa velocidade. Eu acho que ele fala isso aqui, tá? Ó, ó, não ia dar certo se fosse direto, é isso que ele está dizendo. Por isso que tem a RAM. Ele está dizendo isso aqui. Se você for ver esse vídeo com calma e colocando a tradução simultânea, você vai ver que ele está falando isso aí. Se fosse direto, não ia dar certo. O que nos leva a RAM, tá? Ela normalmente tem menos espaço disponível. A memória RAM, por exemplo, um HD tem quantos GB? 500 GB. Sim. Sim ou não sei? Depende, né? Depende, não? Não, depende, mas o que seria um valor razoável de HD? 500 GB? Ai, Daniel, não sei. Vamos usar teu computador então, ó. Não sei, de Vem aqui, verdade. ó. Essa parte Não, mas técnica. ó, olha aqui o que está aqui, 240. Uhum. Metade do que eu falei, 240 GB, ok. Quanto que seria uma memória razoável hoje no computador? Não faço ideia. Quando você deixou o computador comigo, eu já te falei, tá? Mas eu vou puxar aqui da tua máquina. Tua máquina está com 8.
Eu disse assim para você, ó, hoje em dia para programação é no mínimo 16, tá? Então, ó, o que eu estou perguntando, você pode usar o teu PC mesmo como base, né? Então aqui você está com 8 e olha que interessante. Você está com cerca de 20% de memória disponível, ou seja, se você abrir um programa, ele já vai para 100% de memória. Por isso que eu tinha falado, entendeu? Ó, como já está meio no limite. E eu não sei por quê, porque eu não tenho quase nada instalado. É o Windows. Ah, O mínimo usado é 8 e o ideal é 16 para programação não pesada. Programação pesada é mais que isso. entendi. Entendeu? Então aí daí vem isso. Mas tudo bem, voltando. Só estou até mostrando que alguma dessas coisas a gente já conversou, tá? Então, opa, deixei rodando aqui sem querer. Então, por isso que a memória sendo 8 e o teu HD 240, né? 8 para 240 é 30 vezes menos. Concorda comigo? Sim. Tá, então a memória ela é 30 vezes menor que o HD, só que gera um impacto absurdo, porque tua máquina é rápida. Isso quer dizer que a 8 GB de memória está ajudando, entendeu? Então, Mais ou menos. então Meio confuso. Ficou confuso agora. me faz as perguntas para eu poder responder, tem que estar bem claro. Tá. O HD, para que o computador funcione rapidamente, ele precisa ter mais memória no HD ou Então tá, então vamos alguns pontos ficou confuso importantes. agora? Então a gente está falando de quais componentes? Fala para mim. Deixa eu só fazer uma coisa. Só vou jogar meu café, eu já volto um segundinho. Vai lá, vai lá. Alô, Oi. voltei. O que nós estamos falando? Conta para mim. Tá, a gente estava falando das duas memórias, tá? Vou falar do jeito que eu entendo, a persistente e a volátil, o HD e a RAM. Ok, E daí você HD. estava me mostrando no computador os gigas e eu fiquei confusa. Calma lá, Porque fica tem o tranquilo. 8 e o 240, agora eu não entendi. Calma, HD e RAM. Tá. Então eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. HD e RAM são componentes. Concorda comigo? Certo. Tá ok. Qual que é a finalidade do HD e qual que é a finalidade da RAM? O HD, ele vai, mesmo que eu desligue o computador, as informações vão ficar armazenadas ali em uma memória persistente, digamos assim. Sim, quando você fala de HD, a partir de hoje, se você conseguir, não usa mais o termo memória, usa armazenamento. Armazenamento. Sim, toda Peraí. vez que você fala memória, Mesmo que você fale armazena. memória persistente? É que memória persistente eu só usei para você Armazenamento. entender a diferença de memória Tá. volátil. E também para te mostrar que é um péssimo costume. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que é isso que eu escrevi agora aí? Arroba. Aham, e se você buscar no dicionário, existe arroba? Só de gado? Não existe arroba. Então por que a gente chama arroba? Não sei. Cultura popular, isso aqui não existe. Só se eles colocaram recentemente, mas não existe arroba. Isso aí é et. Vem do inglês, et, entendeu? Uhum. Então, digamos, é uma mania popular, tá? Se você falar et, ninguém entende. Você tem que falar arroba, aí todo mundo entende. Ah, você falou isso aqui. Tá entendendo? Entendi. Então tá. RAM é memória. Porque qual que é a diferença de memória para armazenamento? A memória, ela é momentânea. Correto. O pessoal esquece. Por isso é memória, no armazenamento. Entendeu? Então, a gente utiliza o termo armazenamento, que faz muito mais sentido do que falar memória persistente. Eu só usei memória persistente porque é o termo técnico. Mas assim, para falar uso armazenamento, então, a gente já falei que a finalidade deles. Então, uma característica, tanto armazenamento quanto memória, eles guardam informação.
Concorda comigo? Certo. Quanta informação consegue guardar o HD? Que a gente viu agora há pouco. Mais Hum, 500, 200, sei lá. O meu caso aqui, 500. 240, né? Isso, é. E a memória, mais ou menos quanto? Menos 8, 16. 8, 16, perfeito. Então você entendeu o que a gente fez. Tá. Até aqui alguma dúvida? Não, agora ficou mais claro. Só que por que que esse cara, por que que eu não posso usar o HD e por que que eu não posso usar um computador sem memória? Vai demorar muito mais para processar, Ah, para isso. responder, Então, digamos qual é a assim. velocidade de acesso do HD? Lento, médio ou rápido? Lento, Lento. Qual a velocidade da RAM? Contrário, né? rápido. Perfeito. Isso aqui ajuda a assimilar o conteúdo? Sim, super. E qual seria a proporção ideal de HD e RAM para o computador? Perfeito. O RAM, eu já falei para ti que é 8 a 16 conforme o uso, né? Dependendo Uhum, do teu bolso, tem gente que vai 32, 64 e mais, né? Então, mas no uhum. Brasil, hoje assim, a média, eu vou te mostrar, por exemplo, existe uma pesquisa da Steam. Conhece a Steam? Não, A Steam é uma plataforma de jogos, tá? Isso aqui tá parado? Tá. certo. O Steam Survey, eles analisam o computador de jogos da molecada, tá? Por isso se chama Steam Survey. Aqui, por exemplo, você consegue ver que o que o pessoal tem mais usado que joga Steam. Qual é o Windows? Vamos ver aqui. É o Windows 11, 60% Windows 11, 35% Windows dos Windows, né? Windows 10. Então, Windows 11, a maioria dos jogadores está na frente. Aí, por exemplo, Linux, né? Que eu uso. Arch Linux está em primeiro lugar. Né? Assim, do total, 2,5% da molecada usa Linux. E desse 2,5%, 0,27%, né, do total é Arch e aqui está o Linux Mint, que é o que eu uso. Então, agora vou na tua questão. Por exemplo, se você for ver a memória dessas máquinas, vamos ver primeiro o grande percentual. Olha 16 GB que eu falei para você. Ó. Então, o Hum, primeiro grande é 16. O segundo grande é 32, que são dois pentas de 16. E por curiosidade, a gente está com uma quantidade grande de 64 GB. Ó, 4% usa 64 GB. Então, varia entre 16 e 32 o que o pessoal tem usado máquinas gamer, né? uhum. E aqui tem outras informações, por exemplo, a placa de vídeo, né? Qual que é a placa de vídeo que o pessoal está pegando mais? Talvez uma 3060, Mas para 4060 uso Ti. assim, que nem o computador em casa, para Aham. trabalhar, as pessoas usam normalmente o quê? Olha, se você for trabalhar meio que escritório, é só aumentar a memória para 16, entende? Porque, por exemplo, o trabalho que nós estamos fazendo agora, que é meio escritório, você tem um monte de coisa aberta, está em ligação, precisa, precisa ter muita coisa aberta, mais planilha, PDF ou Chan. Normalmente 16 GB já está bom, entende? Eu já te falei, quando você deixou o teu notebook aqui, eu falei que você tem um notebook muito bom, só precisava de mais memória, porque tua Uhum, memória está no limite, tá com acho que entendi. 76%, está no limite, entende? Uhum, Então a única uhum, coisa que eu faria, né? Deixa eu ver como está a temperatura. A temperatura tem uns picos altos, mas ainda não está nada grave, talvez porque está frio. E a tua memória está em 76%, né? A uhum, minha, eu tô com 12 aqui no meu PC, entende? Porque uhum, ele tem, eu não tenho como ir para 16 nele. Ou é 12 ou é 20, e 20 é muito caro. Então eu deixei 12, entendi. né? E agora eu estou usando Linux também. Deixa eu ver quanto que eu tenho livre aqui, ó. Eu estou usando a mesma coisa que você, eu estou usando 7.6. Só que eu tô com 60% usada, você tá com 76% usada. Então eu tenho um pouquinho mais de recurso que você. Eu Uhum, fui para 12 e já ajudou. Então, assim, o que você precisa depende do teu uso, mas em geral é 16, tá? tá. Faz sentido? Então, se eu tiver que investir, eu sempre vou investir em memória RAM
Eu tô dizendo no geral, as pessoas, né? Não, na Quando tua elas vão máquina. Não, melhorar o não, computador delas. não, na tua máquina. Cada, é uma pergunta muito boa, tá? Cada componente ele tem um efeito. É, que é GPU? Não sei. GPU é Graphic Card, placa de vídeo. Graphic é vídeo, né? Tá, Então é placa de vídeo, aquela que eu te mostrei que é cara, certo? certo. Qual que é a finalidade do processador? Processador é processar tudo isso. Perfeito. É uma pergunta meio pegadinha, para ver se tu tá prestando Eu atenção. falei, mas é só o nome já diz, né? Sim, e qual a finalidade da GPU? Mostrar, né, tudo isso. Imagem, perfeito. Você pegou a ideia. Processamento gráfico, ou seja, não é continha, é imagem. Então a tua resposta está Certo. correta, tá? O que acontece? Essa informação aqui não faz mais sentido. Você fala assim para mim, tá? O que eu preciso melhorar num computador para que ele fique bom? Essa é a tua pergunta, né? Para o meu Uhum. uso. Como que eu sei o que precisa melhorar? Eu venho aqui, ó. Por isso que eu sempre estou usando esse cara aqui. Esse cara me diz o que tem que melhorar. Tá Hum. entendendo? Uhum. Qual é a cor do teu processador ali? Ou melhor, qual é a posição? Onde que está o teu processador? Meu processador é o disco ali? SSD? Não. Porque aqui são placas de vídeo, certo? Isso, essas duas são placa de vídeo. Então, a placa de vídeo você O acertou. processador é aqui? Exatamente, dá 2 cliques ali para mim. Ali mesmo. Isso aqui, o que que é o disco Calma, calma, rígido, calma. né? Dá 2 cliques no primeiro, por favor. Aqui? 2. Maximiza essa janela. Qual é o nome do processador? Pera aí. Está em cima à direita, eu vou te ajudar. Em cima à direita. Intel Core Aham. i5 Exatamente. O mais importante você não falou. 6.300 HQ. 6300 Esse é o HQ. modelo. Nossa senhora, Daniel. Meu Deus do céu. Então, é um da É C. muita informação para minha cabeça. Eu sei, mas a gente nem começou a parte pesada ainda, tá? Meu. Por isso eu te falei, estudo interaulas, intraaulas é muito importante para você não se sentir sobrecarregada. Mas seguimos. Então, aqui está teu processador. O teu processador está trabalhando muito pouco. Eu acho que tá bom, tá pouco. Por quê? 15% ali, 14%. Correto, correto. Você entendeu a ideia. Então, o teu processador, ele não precisa trocar. Se teu Certo. processador ficasse num percentual alto, seria o gargalo, tá entendendo? Tá. Isso que eu estou te explicando é a análise que eu faço nos computadores do pessoal. Então Certo. você Não, eu acho importante saber isso, Daniel, porque até na aula da faculdade o professor falou sobre isso e eu ficava perdida. Ele falava: olhem aí no computador de vocês, quanto disso vocês têm, quanto daquilo, eu sim, não sabia. sim, isso é o que inclusive, essa informação é uma informação importantíssima para prestar assistência e tirar dúvidas do pessoal. Então, o processador, se ele ficar em 90%, 100%, tem que trocar. E se for notebook, Certo. um abraço. Notebook não troca processador. Troca o notebook, porque ele é soldado na placa-mãe. No computador, Como é que é? Peraí, fala de novo. o processador no notebook não tem como trocar. Entendi. Só no computador de mesa. Certo. Por isso que, tipo, se tu quer economizar, não quer gastar com eletrônico, o ideal é comprar um computador de mesa que se der algum problema, arruma. Já o notebook, Entendi. quando estraga, normalmente, se você tiver muita sorte, dá para arrumar. Mas é difícil ter essa sorte. Então tu acaba gastando muito para pegar um notebook que se dá qualquer pepino, tu vai ter que comprar outro. Entendi. Tá bom? Então tá. Então, olhando aqui, vamos lá. Então, processador a gente já fez aqui a análise. Daí, aonde está a tua memória? Que eu já falei, mas vamos pela didática. Onde está a tua memória? Vamos seguir a sequência aí. Aqui. Tá ali. E é,
Me descreve como que ela tá. Tá muito cheia, muito vazia? Ah, ela tá quase no limite, não no limite que seria 90%, mas ela tem que ficar em atenção ali. Correto, tá num sinal amarelo, não tá vermelho. Isso. Sim, 75%. É. Então, dá para dizer que ela requer atenção. Sim. Então, aí eu O ideal colocaria, seria eu aumentar para correto, aqui atenção, 16. porque, né, se alguém como você falasse, ó, preciso deixar o meu note mais rápido, o que eu faço? Memória, eu Uhum. estaria colocando, beleza. É, o teu HD, né? É Onde o que tá meu teu HD aí? SSD. Tem certeza? Olha, certeza absoluta não tenho, porque estou aprendendo, mas é a única coisa que eu vejo, porque aqui embaixo é a imagem, a Wi-Fi, não sei o que é, Wi-Fi é Wi-Fi, Ok. mas para mim seria aqui o disco. É, eu Sei. só perguntei para te deixar em dúvida mesmo. Não tem outra coisa, é só isso. Você tá certa. Por Tá. exclusão é o HD. Mas assim, tu pode confiar mais na tua intuição, entende? Aqui comigo não. Se você errar, tu não vai perder nota, não vai perder nada, entende? Então, Uhum, arrisca, não tem problema. Eu só pergunto para sentir quão confiante você tá no que você fala, entendeu? uhum, Então é meio que pergunta de verificação, mas seguimos. Então, tá. olhando aqui, repare que teu HD ele tá quase zerado ali, né? Tipo, Pois é, e aí você me perguntou do WhatsApp e fica dizendo que eu não tenho memória, eu não entendo isso. calma lá. A gente não tá analisando outro. Primeiro, qual que você falou? Ah, então será que é por causa da memória Calma, RAM? calma, calma. O que que você falou? Memória, né? Mas para Aham, HD, o que que a gente usa? armazenamento. Guarda isso. Quando você fala memória, eu Entendi. tô olhando pro. Você falou memória, olha aqui. Agora, Hum, o HD aqui, a gente não está analisando o espaço vazio dele, a gente está analisando hum, quanto que ele está entendi. processando. Lembra que eu te falei que o HD também tem um processador Uhum, dentro? Então, aqui o teu HD, ele não sei se está cheio ou está vazio, mas ele não está processando, ou seja, ele está com processamento livre. Então, certo. se eu precisar fazer alguma coisa no teu HD, ele não é o gargalo. Ó, qualquer coisa que eu faço, ele quase não trabalha. Então ele Entendi. tá suave na nave. Agora, você quer saber se ele tá com armazenamento? É aqui, ó. Você clica nessa pastinha, você vem aqui neste computador e esse aqui é teu HD. Então você tá com Certo. 177 livre de 237. Você não tá nem metade cheio. Entendi. Repito, armazenamento, Certo. né? Então não tá nem metade. Então, de novo, não faz muito sentido ele te encher o saco com isso. Ah, não tem espaço para instalar. Estranho, deveria ter. Tá? Então, continuando aqui, você tem um SSD excelente de boa. Acho que foi inclusive eu que instalei. Boa Foi. performance, tá funcionando bem, não tá cheio, tá? Funcionando de maravilha. Então, ele não é o gargalo. Existem algumas máquinas que aqui onde está zerado para você fica assim, 80, acho que era a tua máquina antes, inclusive, 80%, 90%, o tempo todo, 80%, 90% aqui. Então, o gargalo é o HD nessas máquinas, não é o teu caso, certo? Aí, Certo. seguimos, né? Então, a gente já analisou o HD, a gente vai dar um OK. Posso Pode fazer uma falar, pergunta? manda bala. É, o SSD é recuperável ou você joga fora quando você substitui no computador? O HD em geral, quando estraga, tu joga fora. Entendi. Porque, assim, digamos, como é que eu posso te falar? Você está falando assim para mim. Se você pegar uma xícara de café e cair no chão, ela quebra em pedaço. Certo. Dá para montar de novo? Dá, né? Com Super Bonder você É, cola. dá, não vai ficar a mesma coisa, né? Não. E ninguém faz isso. Entendi. Mas assim, o HD quando estraga, existem algumas lojas especializadas em recuperação de dados e é caríssimo. Assim, Entendi. Não vale quem a pena. Quem faz isso é tipo assim, imagina que você tem uma máquina de 30 anos que só tem que roda
Windows 95 e que tipo, tu não tem como instalar, não tem o que fazer, e toda a fábrica depende daquele computador porco. Aí estragou o HD, aí você vai lá e tenta recuperar. Você vai pagar 5, 10 mil reais, só que você vai voltar a rodar a tua máquina, então ele se paga, entende? Entendi. Porque uma recuperação é ridiculamente cara e assim, não é algo, não é tipo assim, furou o pneu do carro, vou lá e faço um remendo. Não existe esse remendo para HD. É um negócio punk. Então, para nós Entendi. usuários comuns, qual que é a dica? Salva todos os teus arquivos importantes na nuvem, estragou o HD, troca HD e segue a vida. Isso é bem mais Entendi. barato. Entendeu? Entendi. Fechou. Mais alguma ou seguimos? Não, não, pode seguir. Era isso. Você já fez análise do GPU, né? Você já me mostrou onde eles estão, né? Os dois aqui eu tenho, eu nem sabia, foi você que me falou que eu tenho Não dois. tava na vez passada que eu mexi, não estava instalado, eu deixei instalado para você os dois. Isso é muito legal. Eu vou te mostrar como você judia da tua placa de vídeo. Vou puxar um vídeo de 8K, ó. Tomara que não desligue o computador. A gente puxa 8K vídeo aqui, ó, assim, ó. Aqui, esse aqui é 8K. Então, o que que vai acontecer? Quando você põe algum processamento mais pesado, olha o que vai acontecer, e eu estou esperando carregar. Olha o teu processador lá em cima, olha a tua temperatura lá em Nossa, cima, e eu vou jogar em 4K, não vou para 8, vou para 4. O nossa, processador começou a trabalhar, calma lá, ainda não. É, a tua placa de vídeo tá meio de boa. que bom saber disso. Não, tá errado, deveria. Ó, ele tá jogando no processador e não tá jogando na placa de Nossa, vídeo, olha a tá errado. memória, no 82%. É, mas tá travando, tá errado. Ela tinha que puxar aqui embaixo, ó. Tá Ah, mal configurado. Deveria estar puxando aqui da placa de vídeo, mas tudo bem, ele tá puxando do processador. Ele deveria deixar esse hum, cara mais leve e esse cara aqui mais pesado. Dá pra fazer isso, entendi. entende? Mas de qualquer forma, deixa eu ver se no Edge eu consigo, peraí. Vou fazer no Edge aqui só pra ver se ele inverte. Ou vai dar na mesma. Tem 4K. Dá na mesma. Bom, de qualquer forma, ó, quando você põe um vídeo pesado, Nossa, 100% a CPU. sim, para ele poder trabalhar e a temperatura deu um picozinho ali e tal, mas assim, tipo, o que deveria acontecer? Esse cara aqui, ele deveria estar mais para cima do que o processador, porque como é Entendi. gráfico, o gráfico, esse cara é responsável. Só que quando não está bem configurado, o computador joga esse processamento no processador. Ele faz, mas ele não é bom, entende? Então ele trabalha Ah, muito para fazer uma coisa que essa guria aqui ia fazer mais de boa. Enfim, entendi. mas assim Isso tem como arrumar? tem. E é assim como você judia dele, entende? Para ver se está funcionando e tal, entendeu? Entendi. Então, aqui você consegue ver um pouquinho disso que eu estava falando. Não foi um exemplo ideal que eu queria ver a placa de vídeo lá em cima, não consegui. Talvez se tu abrir um joguinho ela puxa. Mas tudo bem. Então, ó, eu vou matar aqui, o processador cai para níveis normais, temperatura já voltou, tudo em ordem. Então, para finalizar, só tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é o quê? Hum, O que a gente não falou aqui dessas telinhas? deixa eu pensar. A gente já falou do processador? Falou Memória. Aqui, ó. também. Tanto que eu anotei aqui, ó. A gente já falou do HD? Sim, Do Wi-Fi? não. Exatamente, está aqui a resposta. Tá. Então, o que é esse Wi-Fi? Você saberia me explicar? É onde está processando a entrada da internet.
Ele não processa assim. É tipo, é um sinal. Ele processa, mas o que acontece? É um sinal, né? Certo. O importante, resumidamente, é que tipo assim, essa linha escura é quanto tu tá recebendo de informação e essa linha tracejada é quanto você está enviando. Você consegue ver isso Hum, aqui embaixo, ó, receber e enviar, tá vendo? entendi. Por que você está enviando mais do que você está recebendo? Não sei. Porque você está compartilhando tua tela comigo, né? Entendi. Se eu compartilhasse a minha tela com você, é, tipo assim, você ia receber mais do que você está enviando, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, você tá enviando mais informação do que tu está recebendo. Então, Certo. faz sentido. Por exemplo, que informação você está recebendo na internet? Pensa no nosso bate-papo. O que eu estou enviando para você? Voz, Voz, só. só voz. O que você está enviando para mim? Imagem, voz, tudo. Vídeo e voz. No caso, vídeo Vídeo, é a tua tela. sim. Concorda comigo? Então tu Uhum. está enviando bem mais do que eu estou passando para ti. Por isso que ele está enviando mais do que recebendo, tá? Tá. Essa análise na programação você vai estar fazendo o tempo todo. Entendi. Não no Wi-Fi, obviamente, mas é só para tu ver, tipo, como que você faz umas analogias e chega a conclusões, tá? Uhum. Fechou. Então, é assim como você analisa o computador, os componentes e tal. Vamos só fechar aqui a nossa análise. Isso que a gente fez, esse exercício, ele é importante, né? Aí Sim, super. sim, aí ele está comentando ele está comentando a passagem. Aí ele está comentando que não é memória, que é memória volátil, que quando o PC dorme, tu perde a memória. Aí o que acontece? Esse cara é o HD. Só que assim, a gente vai estudar as tecnologias. A tecnologia que está aqui embaixo chama-se disco magnético. É a tecnologia mais antiga. A gente fez um estudo, né? A gente falou do. Digo, a gente fez um repasse na última aula. A gente falou do disco magnético, o flop disk, né? Um flopzinho, aquele disquete e tal, né? Eu te mostrei que no passado não tinha HD, os computadores, você iniciava o sistema pelo disquete. Depois veio o HD e a evolução do HD tá aqui. Esse cara aqui, tá? Hum. Tá? Então esse cara aqui em cima é um HD mais evoluído. A gente vai estudar melhor do que isso. A diferença é que esse, Nossa, o meu é um negócio quadradão, né? sim, o teu é o intermediário, tanto que ele e é extremamente bom, como você viu ali, a velocidade dele está excelente. Só que ele podia ser ainda mais rápido, né? Se tu Uhum. tivesse essa tecnologia. E essa tecnologia, ela está começando a deixar tão rápida a velocidade que ele está tentando se aproximar da memória. Então, Hum. eu acho que no futuro o HD e memória vão virar uma coisa só. Uma coisa só. Sim, no futuro. Ainda não. Sim. Mas no futuro eu estou desconfiado porque isso aqui está aumentando muito a velocidade. Ah, o Tesla deve ter já. Olha, não sei te dizer. Mas isso a gente vai estudar melhor mais para frente, porque é um negócio legal para entender. Então seguimos aqui, né? Ele vai estar puxando, deixa eu ver, ele vai puxar a placa de vídeo, que ele é responsável por gerar as imagens 3D, né? Ela esquenta bastante, consome energia. O processamento gráfico é um processamento pesado. Essa é a cara dela. E aqui, o que significa isso em a Entire Standalone Computer? É o que eu falei para você, que a placa de vídeo é como se fosse um computadorzinho, né? Onde é que resfria ou esfria o Então, notebook? funciona assim, ó, aí a divisão, né? Então, eu vou te mostrar, ela tem um radiador e o ventilador, essas fãs, elas resfriam, elas resfriam o radiador. Ó, então o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Eu sei porque eu já fiz esse trabalho aqui em casa várias vezes. Então, removing the backplate, peraí. Deixa eu ver. Aqui ele está começando a remover.
O que acontece, ó? A placa de vídeo. Esperando, estou esperando carregar. Talvez está muito pesado. Aham. A placa de vídeo é só essa parte aqui debaixo, tá? É só isso. Uhum. Ela não é grossa. Tudo o resto é resfriamento. Eu vou tentar te mostrar Ah, isso. mas o meu computador é tão fininho. É que no notebook eles alteram isso, né? Você também tem no Então, essa notebook. que era a minha dúvida, porque no CPU normal de desktop, digamos assim, você tem como ver até aquele ventiladorzinho funcionando e tudo, né? E no notebook é a minha dúvida, porque é tão Também fino. tem, também tem. Ó, então, ó, isso Hum, aqui, tá vendo? Isso é placa de vídeo, é só isso. entendi. E tudo isso que você tá vendo é para resfriar ela. Nossa, Esse negócio grosso, idiota, é para resfriar ela. Aqui você tem, tá vendo esse negócio de cobre? ah, É onde ela transmite. Esse chipzinho verde é o que esquenta. No caso não, é o que está no meio dela, o que esquenta. Esse calor transfere para o cobre e o cobre transfere para isso que eu chamo de radiador, porque ele é um radiador, tá? E esse radiador é esfriado pela ventoinha. Deixa eu ver se ele vira. Ó, tudo isso aqui é resfriamento que tu vai ver, ó. Tudo isso aqui é para resfriar. Tudo. E a plaquinha entendi. é sem vergonha, é só esse lixo aqui. E é 4, 5 mil reais. Deixa eu Nossa, ver onde é que a gente tá. Eu quero te mostrar a ventoinha. Aqui, ó. Então, essa ventoinha, o que que ela faz? Ela joga ar. Isso aqui é tudo radiador. Tá vendo? certo, São placas de metal. E o ar passa no meio. E essas duas ventoinhas esfriam. Tá? certo. Notebook é a mesma coisa, só que daí não é uma peça separada. A GPU, ela é soldada na placa-mãe e você tem os hatch pipes, né? Deixa eu ver se eu pego aqui algum serviço de limpeza que eu já fiz. Espera aí. Review. Eu sei que eu fiz aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um parecido com o teu, ó. Hum, Tá vendo? Então, uhum. aqui. Opa, peraí, já tá maximizado. Aqui é o resfriamento dela. Aqui em cima. Só deixa eu puxar a placa para você ver. Nossa, isso tá dentro do computador aqui, é. Sim, sim, isso aí tá tudo dentro. Isso aí não é o teu, mas é parecido com o teu. Ó, então, Entendi. tá vendo aqui onde está o mouse? Se eu não estou enganado, aqui é o processador e aqui é a placa de Aham, vídeo. certo. E esse é o resfriamento dela, aqui os dois. Então, quando eu for colocar isso em cima, isso aqui sou eu trabalhando, inclusive. Aham. Aqui, ó, deixa eu ver se vai dar. Ó, tá vendo? Então, aqui tá o Nossa, processador, aqui tá a placa de vídeo, ó, aqui a sujeira, ó. nossa, Por isso que eu filmei, eu tava mostrando pro pessoal ó, a sujeira. Depois nossa. superaquece e não sabe por quê, né? Sim, por isso que é bom de trabalhar com o computador sempre, o notebook, né? Sempre meio elevado. Eu coloco o meu em duas coisinhas assim que ele fica mais altinho, sabe? Sim, isso, a elevação é para ele não atrapalhar o fluxo de ar e é Isso, recomendável limpar em média uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, dependendo do uso, entende? entendi. Então aqui você consegue ver que ele tem os hatch pipes, que é ele pega calor e joga para o radiador. Os radiadores são menores, tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e as ventoinhas que jogam ar, só que o ar dela é axial, ou seja, é sai de assim. Na placa de Hum, vídeo atravessa. Esse aqui não atravessa o computador. Ele empurra o ar para lá e para lá. tá lá, É, ele tem entendi, dois radiadores. Então e duas fãs, entende? Então entendi. ele é muito parecido com o teu. Inclusive é parecido com o meu também que eu tenho um parecido. Entende? Então olha, é bem complexo. Cheio das meia hora aqui e tal. Mas é isso aí. Então o notebook tem exatamente a mesma coisa, só que num formato e num tamanho diferente. Entendi. Já que a gente está falando sobre isso, né? Não me Aham. importa hoje a gente ficar a aula falando, porque é importante para mim entender, Não, sabe? tranquilo, vai me perguntando, a gente vai Essa tocando. história toda que estão falando, né? Claro que tem muita fake news por aí, coisa arada e Aham. tal. Mas eu prefiro perguntar para você de que estão usando muita água para resfriar, blá blá blá, por causa das IA e não sei o que. É verdade isso aí? É verdade porque a IA, ela consome. Como é que funciona a IA?
Então, isso é algo mais para frente, talvez para tu entender, mas eu vou trazer essa informação. Como que funciona a IA? Funciona assim, ó. Tem uma coisa que lá por 2018, 2019 se falava muito. Chamava-se Big Data. Você lembra desse termo? O Lembro. que significa isso? Big Data, para mim, na minha cabeça, é um banco de dados. Mais ou menos. É muita informação. Só que normalmente o Big Data é muita informação desconexa. Certo, Ou seja, que não necessariamente faz sentido. certo. Por que Big Data começou a se tornar uma coisa importante lá por 2017, 2018? Porque ela começou a linkar essas informações Não, porque e houve me deixar poder, inteligente. porque houve poder de processamento, não existia. Não existia processamento humano para fazer esse processamento, entende? Então, a tecnologia evoluiu para permitir que você colete muita informação. Então, as empresas grandes, elas começaram a coletar muita informação, só que elas não sabiam o que fazer. E Hum, talvez aqui não seja, não, acho que não é processamento, é armazenamento. Armazenamento. Tipo, é, eles, eles, eles antes não tinham como, de certa forma, armazenar tudo que você fazia, tudo que você entra, carregar, né? Talvez hum, armazenamento barra carregamento. Aí o que acontece? Depois de alguns anos de Big Data, os caras tinham muita informação, só que eles não sabiam o que fazer. Aí entrou a questão do processamento. Processamento de informação. Porque o que certo. acontece? O computador, ele é matemático. Ele não entende uma frase. Ele entende binário. Uhum. Só que o que eles fizeram? Eles transformaram o processamento matemático em semântico. Você entende isso? O que é semântica? Para mim, semântica é palavra, uma palavra, É o sei lá, sentido da palavra. o sentido da coisa. Exatamente. Então, eles conseguiram transformar uma frase num sistema binário, cujo, cujo significado eles transformaram em semântico, ou seja, eles transformaram número em sentimento, de certa forma. E com isso, eles foram capazes de processar as informações. Hum, Entendeu? No momento que eles aprenderam a processar as informações, o Big Data se tornou IA. Só que o IA tem algumas coisas a mais. Ela não só tem o Big Data e tem o processamento, mas ela aprende também. Ela aprende, ela se autoalimenta. É as coisas de filme, é, entendeu? Então, não é sim. auto, é retro. Auto é diferente. Ela se retroalimenta. Então, quanto mais você usa a IA, mais ela aprende. E quanto mais ela Hum. aprende, mais ela se aperfeiçoa. Basta ver eu uso bastante esse básicozinho ali do O Google. Gemini, eu também. O Gemini É, cresceu absurdamente em 2, 3 anos. É isso. ridiculamente bom agora. Mas E o assim, chat GPT também. E aí, cada vez que eu vou lá escrever aham, alguma coisa, cada vez ele está melhor, porque quanto mais eu uso, ele mais ele aprende. vai É, melhorando. perfeito. Então vamos lá. Agora, sabendo que ele precisa de um processamento absurdamente forte para funcionar, todo o processamento, o processamento dele é tão pesado que ele gera muito calor, ele precisa resfriar. Então, uma característica da IA, ele tem um consumo de energia muito alto e ele precisa de muito resfriamento, parecido com os data center. Você entende o conceito de data center? Sim, sim, aqueles negócios gigantescos. Tanto que o pessoal, o que eles queriam fazer com data center era fazer data center embaixo da água para usar a água do mar como resfriamento. Nossa. E outro segredo, eles fazem data center no. Isso aqui é IA? Acho que é tudo IA, né? Eu não queria IA, queria imagens. Tipo reais de data De center. verdade, né? Isso, é mais ou menos essa cara aqui. Aí sabe o que o pessoal faz para resfriar? Eles fazem data center onde é clima frio, tipo Antártica, um negócio assim. Não na Claro. Antártica, mas como se fosse um lugar assim, onde você só precisa ventilar, não precisa resfriar.
Você só ventila, pega o ar de fora, passa pelo data center e sai um baita ar quente, sabe? Nossa. Então, a IA não é diferente de um data center, digamos assim. E daí, em geral, eu não sei te dizer se está usando água para resfriar, mas assim, sim, Aqui, ó, ele tem precisa de. várias coisas, várias teorias da conspiração, né? Que eles estão. Que vai acabar a água, que água não sei o quê, que blá blá blá, e não sei o que lá. Ah, daí não sei te dizer. Aí, teoria da conspiração, a gente pode fazer uma aula só disso. Tem muita coisa pra gente falar de teoria. A gente pode assistir o filme Terminator 2, que fala disso, né? Qual? Esse- Terminator 2? claro. Tem que assistir. Você não viu? Não vi. É de 91, tem uns 30 anos. Nossa, eu acho que eu vi só um. Nossa, esse cara aqui que é inteligência artificial, ele. O Terminator são as máquinas que mataram a humanidade e a humanidade criou uma máquina do bem que volta ao tempo para matar a máquina do mal. Entendi. Eu não Exato. vi, eu vi só um. Assista, o 2 é muito bom. Ai, ai, ai. É muito bom, é muito bom. E esse aqui na época já era teoria da conspiração, né? Ah, não, eu vi sim, eu vi. Tô viajando. Filmaço, Eu filmaço, vi sim. filmaço, assim, tipo, pra época, assim, muito bem feito, sabe? Tipo, Muito, né? então, eu não sou muito fã do Arnaldo aqui, mas, tipo, o cara fez um excelente trabalho, mas o Uhum. conceito de, tipo, que as máquinas vão dominar e tal, sempre existiu, né? Sim, o que eu gosto bastante é o aquele que até saiu agora o novo. Olha, eu tô com problema de memória, viu? Uhum. É o. Ai, como é que é o nome, caramba? Saiu agora o 2 há pouco tempo, que eu acho que não foi tão bom. Que é aquele que se passa, acho que lá na Coreia, no Japão, não sei. Tô por fora. Ah, eu não vou lembrar agora, depois eu Ah, eu não falo. assisto filme faz um tempo já. É. Tô bem por fora. Eu não, esses filmes atuais eu fujo, é um pior que o outro. Mas tudo bem. Então tá. Viu, Gi, se eu teria alguma outra um ponto pra gente analisar ou a gente toca aqui? Não, pode tocar, era isso. Placa de vídeo, então, né? Aqui ela é responsável pelas imagens, a gente já falou por cima. Blade Runner. Ah, eu olhei por cima. Eu Tô, não tô. vi o 2. O 1 é maravilhoso, mas o 2 eu não quis Uhum. ver. Aí a gente tem o power supply, significa fonte, né? Que é a tal da fonte. Essa aqui é uma fonte de processador. A fonte de Uhum. notebook tu já deve saber bem, né? É, Entendeu? infelizmente. Todo computador, ele não utiliza corrente alternada. Ele utiliza corrente contínua. Você entende isso? Hum, não. A corrente da tomada é corrente alternada. Ela oscila. A corrente da fonte é corrente contínua. Oscila, tu diz as voltagens? Correto? Tá. O problema é que esse deixa eu ver. Entre 110 e Energia. 220, é isso? Não, não, não. O 110 é oscilante. Aqui, ó. É isso aqui. A corrente da nossa tomada é assim. Ela é positivo e negativo. Positivo e É. negativo, ó. Tá vendo esse zigue-zague? Aham. Isso é uma corrente alternada. Ela alterna valor positivo e negativo. E é analógica, inclusive. Tá. A corrente contínua, como se fosse de uma bateria, uma pilha, ela é contínua. Ela não muda. Tá vendo aqui? Entendi. Uma fonte ATX, que é uma fonte de computador, O que significa o ACDC? A de alternada e D de discreta. Hum, Discreta é contínua, né? certo. O C vem de corrente, current. Então o que acontece? Ah, uma placa de computador, uma fonte de computador, ó, ela é corrente contínua, só que ela tem vários, como é que fala? Ela tem várias tensões. Ela é contínua, mas variada. Ó. Ela tem 3.3, 5, 12. Tá vendo?
Hum, Então, são várias correntes, não é uma só, mas todas elas contínuas. Por isso que ela tem muita corda. Entende? Cada corda é uma entendi. Eu nunca corrente. entendi isso. Por É, que que agora tinha coisa colorida? é cada cor é uma coisa, assim. Então, e o preto é terra, é terra. O terra ele chama de comum, né? Ponto comum. Uhum. Mas de qualquer forma, a fonte ela transforma a alternada, aquela que fica fazendo zigue-zague, numa coisa só. Só que tem várias. O computador ele é alimentado por várias correntes. O notebook também é alimentado por várias correntes. São todas contínuas, tá? A Certo. fonte ela tem que ser compatível com a máquina. Se tua máquina é potente, tua fonte tem que ser mais potente. Exatamente o problema que você teve com o teu Note. Uma fonte incorreta fazia com que o teu Note não conseguisse entregar o que deveria. Lembra? Uhum. Então isso aqui você tem no sangue já. Então agora ele vai puxar o gabinete. O gabinete, o que a gente tinha conversado que tem três tipos: o grande, o pequeno e o médio. O Uhum. grande é o full, o pequeno é o mini ou até micro. E o médio é o mais comum, que a maioria das pessoas compram, até por ser de melhor custo-benefício. Quanto maior o gabinete, mais poderoso ele costuma ser. Sistema de Uhum. resfriamento, né? Todos esses negócios esquentam, tu tem que esfriar. Daí vem aquele vídeo que eu mostrei agora para você, Uhum. onde a gente fez a limpeza. Então aquilo que você falou, inclusive, né? Então você tem um resfriamento a ar ou você tem um resfriamento que também é a ar, só que ele usa água, né? Ele usa água para transferir o calor até o radiador. No notebook, Algum computador usa isso maioria, com água? sim, Sério? Eu sim. achava que Inclusive, era só esse de ventoinha ali. não, mas ó, inclusive o hatch pipe ele tem água dentro. Hatch pipe é aquele do notebook. Ó, isso aqui tem água, Sério? tá aqui, ó. Eu não sabia, Gente, descobri há pouco tempo, aquele caninho grosso do notebook, por que que ele é grosso? Porque ele tem água caramba, eu não dentro sabia dele. disso. Tanto que quando esse cano ele fura e perde a água, ele não consegue mais transmitir calor direito. Entendeu? Nossa, Por isso chama-se hatch. Hatch é calor e pipe é cano. É um cano de calor. Isso aqui é hatch pipe, ó. e tem água. E tem água, por isso que ele é redondinho, grosso assim. O meu computador tem isso, o meu notebook? Sim, Nossa, todos têm. Olha aqui, olha como ele é amassadinho aqui. Tem água aqui dentro. A nossa. água é um excelente condutor de calor. Muito louco, né? Muito louco mesmo. Então o que acontece? Você aqui usa a água como condutor, só que no caso aqui a água esquenta e esquenta esse radiador e esse radiador esfria com ar. Só que se você for ver um computador com resfriamento a ar e outro com water cooler, o water cooler é muito mais evoluído, mais bonitinho, faz menos barulho, ele resfria melhor. Então a tecnologia aqui ela é mais favorável, tá? Entendi. E por último, isso aqui não chega a ser um componente, né? Que é o Wi-Fi. Ele tem mais cara de acessório. Eu vou pular esse aqui porque a gente está terminando. Tá. Então, o que acontece? Finalizando a aula de hoje, posso apagar aqui? Claro. Lembrando que tudo que a gente conversou e escreveu vai estar gravado, eu vou postar no YouTube para você ver depois. Tá A gente ótimo. tem a história dos processadores, porque assim, as partes do computador é para te dar todo essa informação suporte para o que vem pela frente, né? Uhum. E essa aula foi basicamente uma revisão do que a gente já viu e algumas informações a Sim. mais que você trouxe. A gente ainda precisa entender a evolução dos processadores, porque isso vai ser muito importante para tu ver. Talvez a gente não vai gastar tanta energia aqui. A história do armazenamento, que vai para reforçar a diferença de memória e armazenamento, né? No caso, Uhum. a história dos HDs, né? Que é bem interessante, tá? E depois disso a gente vai estudar um pouquinho a evolução das linguagens de programação e depois a gente começa a programar. Então Uhum. tá afunilando para começar nosso conteúdo. Mas
mais prático. Que eu queria te falar, Daniel, Uhum. eu estava, né, para a gente pegando esse gancho aí que você está falando Sim. do nosso cronograma, né? Aham. Eu estava extremamente ansiosa quando eu comecei a faculdade por aprender logo e rápido e querer ir logo para, entendeu? E Sim. eu parei, que foi esse break que eu dei nas nossas aulas também, e eu fiz a minha autorreflexão e eu entendi o seguinte: não importa quanto tempo para mim, tá? Tô falando Aham. isso comigo mesma. Não importa quanto tempo eu vá levar para eu entender e para eu aprender. Eu não tenho mais pressa. Eu estava extremamente ansiosa e com pressa. Pra Eu pôr a mão parei na porque massa, estava né? me fazendo muito mal. Sim, sim, eu Não entendo. estava legal, Uhum. entendeu? E aí eu cheguei à conclusão de que não importa se eu vou levar um ano, dois, 5 ou 10, eu vou estudar e se eu não fizer isso, Daniel, eu vou fazer outra coisa. Então, Entendi. eu espero realmente que eu viva até os 80, até os 90, Sim, sim. né? Sim, sim. Estou me cuidando para isso, tentando melhorar e me cuidar para que eu tenha uma vida longa. Então, se eu não estudar isso, eu vou ter que estudar outra coisa, porque eu vou viver muito ainda, se Deus quiser. Aham. Então, eu estou falando tudo isso para ti também ficar tranquilo nesse sentido. Depende muito mais de mim do que de ti. Eu tenho essa Sim. consciência, Sim, entende? sim, sim. Não, Então, não tranquilo. tem problema a gente, por exemplo, perder, revisar, ver de novo, falar, porque Sim. eu quero avançar com qualidade e pode levar 1 ou 2 ou 10 anos, como eu falei. Não, tranquilo. Eu vou te ajudar nesse processo então. Ah, o conteúdo teórico, como eu tô te passando, como eu tô trazendo, ele é mais ou menos o que a gente vê mesmo na faculdade, né? Tipo, Uhum. é, ele é a base, ele te imune de conhecimento e informações para entender o que está acontecendo. Essas conversas de tipo de analisar o computador, por que meu Eu programa acho está ótimo, devagar e tal, isso também contribui bastante, né? muito. Né? Então, tudo isso, quando a gente começar a programar, eu sinto que você vai estar mais preparado assim para entender o que está acontecendo, saber o que olhar onde, Exatamente. tá? A gente estava até conversando sobre isso com a minha irmã. Ela disse Sim. para mim que ela tem um sentimento de, como é que ela fala? De quando é fake, assim, ai, como é que é? Ela usou uma palavra que eu não vou lembrar agora. Ela fala que Uhum. ela tem essa síndrome, que ela é uma Scrum Master, mas que no fundo ela não sabe o básico das coisas, que é o que a gente está estudando. Uhum. Uhum. E Entendi. ela se sente mal por conta disso, mas que agora já foi, ela já está aí, né, num processo diferente, né, Sim. do profissional, mas que se for conversar, trocar essas ideias que a gente está falando aqui nas nossas aulas com ela também não sabe. Sim, sim, talvez se ela quisesse ver, se tu mandar o link das aulas e ela visse, de repente vocês trocam figurinha também, né? Acho que ela não tem muito interesse. Tá certo, tá certo. Não, eu só tô dizendo, porque como essas aulas estão no YouTube, vocês poderiam, né, se ela quisesse, já tá tudo ali mesmo, e é tipo seguindo Uhum, a tua linha de trabalho, né? Mas tudo bem. uhum. Então, Gisele, vamos encerrando? Vamos, claro. Como é que a gente fica? Pré-programado para quarta, né? Para quarta, uhum. Se qualquer coisa no decorrer eu te aviso, tá? Então, fechou. Obrigado por Muito hoje, bom fim de obrigada semana. pela paciência, pelos Tranquilo. cancelamentos aí durante a semana, pela Aham. compreensão. Eu não vou fazer exercício, tá? Porque eu acho Tá. que vai mais de tu dar uma revisada do que fazer exercício, tá? Sim, Então, mas sim, eu ia te falar. na próxima aula eu vou fazer uma listinha daí sem vergonha. Tá bom. Ai, ai, ai. Não, tem que, né? Querendo ou não, o ideal seria que tivesse toda a aula um exercício prático e teórico, no mínimo, uma de cada. Mas nós vamos chegar lá ainda. Tá bom, Tá tá bom? bom. Abraço, Obrigada, Gi. Nos vemos Daniel. quarta, se Deus quiser. Bom final de semana, bom descanso, Igualmente. ou bom trabalho, né? Eu vou trabalhar hoje ainda. Não, pra mim todo dia é segunda-feira. Abraço, valeu. Outro, Tchau, tchau, tchau. tchau.